Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio da série Goiânia e seus prefeitos. Esse trabalho que estamos fazendo aqui de resgatar a história da capital de Goiás por meio de cada prefeito. A ideia é aquela que você já sabe, que está acompanhando desde o primeiro episódio. É pegarmos o período de cada prefeito e contando o que aconteceu naquele contexto, tal, até que em novembro a gente deságua nas eleições e fechamos o projeto com o prefeito eleito na eleição de novembro de 2020. Quem me acompanha nessa trajetória, que eu tenho muito orgulho, é o pesquisador, escritor, o Birajara Galli, meu pai. Oi, pai, seja bem-vindo ao projeto de novo, né? Então, filho, dando sequência, né, a esse trabalho que tanto está nos motivando, né? E não só a gente, Pablo, pelo envolvimento que ele está proporcionando, que está causando, né, com as pessoas que nos assistem, né, que estão participando, né, e estão contribuindo para a elaboração desse projeto memorial. São parentes, são contemporâneos, são amigos, né, dessas personalidades, né, históricas, né, que deram vida à administrativa cidade de Goiânia. Estou muito feliz com o resultado. Hoje vamos falar de Eurico Viana. E antes de começar, eu peço a sua inscrição aqui no canal. Por favor, se inscreva no canal, porque isso faz o trabalho que a gente desenvolve aqui chegar mais longe. É muito importante para nós a sua inscrição, não custa absolutamente nada para você e representa muito para nós, você pode ter certeza. Vamos lá. Eurico Viana, ele foi prefeito de Goiânia do dia 6 de novembro de 1947 até o dia 30 de janeiro de 1951. E o detalhe relevante, primeiro prefeito eleito diretamente pelo povo. Primeiro caso, primeira situação em Goiânia de um prefeito definitivamente que chega ao poder pelo sufrágio do povo goianiense. Pai, vamos começar pelo perfil biográfico. Quem era Eurico Viana? Eurico Viana, Pablo, era mineiro de Coimbra, e nessa cidade histórica de Minas, ele nasceu em 1894. Ele graduou-se em engenharia civil e elétrica pela também histórica Escola de Engenharia de Juiz de Fora, uma das mais antigas do país, do gênero. E logo no começo da construção de Goiânia, ele já estava aqui, Pablo. Ele foi casado com a educadora histórica também, a professora Noêmia Ferreira Viana. Ela foi a primeira diretora do primeiro grupo escolar construído em Goiânia, em 1934. Né? Pedro, né, entre outras palavras, já tem muita gente aqui em Goiânia, né? Já tem muita criança aqui, então nós precisamos de uma escola pública. Aí foi instalada essa escola, ela veio transferida da cidade de Rio Verde para cá e foi a primeira diretora da primeira escola primária da cidade de Goiânia. E eles tiveram 3 filhos. Olha, se tiver algum equívoco aí, são as informações históricas que eu tenho. Por gentileza, né? Nos ajude, né? Eu descobri até mais filhos, né? Das constituições, né? Anteriores, né? Então, vamos lá. A Mirtes Viana, o José Milton e a Nancy Viana. Em 1934, Pablo, o Eurico Viana já estava em Goiânia nomeado superintendente das obras da construção da futura capital. Ele, Pablo, participou diretamente das mais importantes construções do período. Né? Dá para citar, entre elas, o coreto da Praça Cívica, o relógio ali pertinho da Avenida Goiás, né? E o Teatro Goiânia, né? Essas 3 obras, né, lançadas, apresentadas
inauguradas durante o ato do batismo cultural de 1942. Em 1940, Pablo, ele foi diretor fundador como tesoureiro do Clube de Engenharia do Estado de Goiás. E tem uma coisa interessante, Pablo. Em 1938, voltando um pouquinho no tempo, né, 2 anos, o Pedro Ludovico, né, atendendo o pedido do prefeito da cidade de Goiás, doutor Edilberto da Veiga Jardim, que ele retornasse à terra natal de Pedro, né, para fazer um estudo para abastecimento de água potável na antiga capital. Você veja bem, Pablo, até 1938, né, Goiás não tinha a água potável, né? Até pouquinho, ali, um ano atrás, foi transferência definitiva, né, ocorrida em 1937. Né? Então, é um dos aspectos para você pensar, né, se Pedro tinha razão ou não, da mudança de Goiânia, né, entre por outras razões. Né? Nada contra os antimudancistas, apenas um olhar desse momento. E foi um projeto muito elogiado na cidade, Pablo, muito elogiado, que eu não sei se foi colocado em prática, se não foi colocado em prática, Pablo. E durante todo o período do Estado Novo, um pouquinho de rima, lembrando minha poesia, do Estado Novo, ele esteve junto com Pedro Ludovico. Quando do término do conhecido Estado Novo, em 1945, Pablo, ele era secretário de Economia Pública, por ter uma formação de engenheiro e elétrico também. Havia uma cobrança muito grande da cidade, era uma dificuldade enorme a energia, né? O acesso à energia, né? A luz era muito frágil, a eletricidade, a Goiânia, essa distribuição era frágil mais. E ele foi extremamente cobrado nesse período, Pablo, até com certo desgaste, né? Da dependência da energia para funcionamento de casas, indústrias, comércio, enfim, isso tudo. Bom, finda o Estado Novo, Pablo. Ele, historicamente, Pablo, apesar de ter um engenheiro conceituado, enfim, mas, naturalmente, teria uma grande dificuldade, né, de repente, se tornar o primeiro prefeito, né, eleito de Goiânia, né, pelo voto, enfim, pelo voto popular. Mas o que acontece, Pablo? Ele sai, naturalmente, pelo PSD. E o rival Mor, né? Os dois nascidos ali, salvo memória, a UDN em abril de 1945 e um pouquinho mais novo, o PSD em julho de 45. Então, partidos, né, recém-criados. Uhum. Então, ele foi o indicado, eu não sei por quais razões, se alguém souber aí, nos ajude, por favor. Né? Essa responsabilidade memorial, esse nosso intento é de todos nós. Então, Pablo, ele sai candidato pelo PSD. E pela UDN, Pablo, aí vem uma pequena dúvida que será esclarecida, né? Nós teremos uma recontagem memorial ao término desse nosso projeto, agregando novas informações, né? Lendo um depoimento do histórico vereador, né? Odon de Moraes, ele conta nesse depoimento que o candidato dele foi João Teixeira, que eu havia pesquisado, né, em todos os jornais, né, esse momento pandêmico atrapalhando nossa vida em tudo, nossas pesquisas, enfim, o acesso às fontes, né, presenciais, que o João Teixeira seria o adversário pela UDN, lançado de uma forma proposital. João Teixeira, de acordo com as minhas pesquisas.
Aí, lendo um depoimento do Odon de Moraes, esse João Teixeira, Pablo, seria Álvares Júnior. Quem seria o Álvares Júnior? Irmão de Pedro Ludovico. Irmão de Pedro Ludovico. João Teixeira Álvares Neto. Então, eu acredito que sim, que realmente os depoimentos do Odon confere, mas depois nós iremos certificar desse fato histórico, né? Que é uma forma também de rachar ainda mais o candidato de Pedro Ludovico à Tirar a prefeitura de base Goiânia. eleitoral, né? Tirar a base eleitoral, né? Então, pelo UDN. O que acontece, Pablo? Eu acredito que entre o Eurico e o João Teixeira, eu acredito na eleição do João Teixeira. O que ocorre, Pablo? Depois são lançadas, de última hora, duas outras candidaturas do Públio de Souza, né? Que havia sido prefeito em Catalão, dono de cartório em Goiânia, esposa da minha querida e saudosa amiga escritora Armênia Pinto de Souza, pai da amiga Mara Públio, né? Candidato, o Públio foi pelo PR. E a quarta candidatura do Newton Albernaz pelo PSB. Então, quando da contagem dos votos, da abertura das urnas, Pablo, o Eurico ele obtém 1.604 votos, enquanto o João Teixeira, que seria João Teixeira Álvares Júnior, depois não vou conferir esse sobrenome com certeza, né? 1.151 votos. E somando o percentual dos outros dois candidatos, se não existisse naturalmente naquele pleito, né? Aí o João Teixeira seria eleito. Então, esse é um primeiro momento. Então, ou seja, né, foi uma estratégia do Pedro Ludovico, que era o grande mentor político mesmo da época, percebendo a UDN lançando um candidato de sua própria família para tentar corroer a base do PSD, ele cria duas candidaturas que minassem a força do João Teixeira, seu talvez irmão, que a gente vai confirmar até o final do projeto, confirmar isso? Essa informação. Então, a estratégia de Pedro Ludovico, ele usou de um ardil, de uma estratégia para conseguir minar a candidatura do irmão, para que o seu aliado político, Eurico Viana, chegasse ao posto de prefeito e o poderio, a hegemonia política do PSD permanecesse na capital mesmo pós-Estado Novo. Essa foi a estratégia elaborada por Pedro Ludovico, então, que é o grande mentor político realmente desse grupo do PSD, né? E tem um cenário, Pablo, que comprovaria isso ainda mais, porque as eleições eram paralelas, né? De prefeito, né? E para governador também, após o Estado Novo. Era junto, então, era na mesma data, então. Então, um outro construtor de Goiânia, né, claro, com uma importância histórica maior que o próprio Eurico, né, que é o Jerônimo Coimbra Bueno, ele concorre com quem, Pedro? O Pablo concorre com José Ludovico de Almeida, o Juca Ludovico, que era primo de Pedro Ludovico. Então, a UDN do Jerônimo Coimbra Bueno é vencedora. Agora, só como estatística, Pablo, no interior do Estado, a UDN fez 25 prefeituras, né? O PSD 17, o PR 4, o PRP 1 e o PSB 1. Então, o quadro era todo favorável, né? No momento político ao novo partido, né? Ao neopartido, a UDN. Então, a perspectiva não era favorável à eleição de Eurico Viana. Então, só para contextualizar o nosso público, que talvez não conheça tanto, o UDN era um partido de perfil mais à direita, entendeu? Cujo grande expoente nacional naquele contexto era Carlos Lacerda. PSD já tinha uma perspectiva um pouco mais à esquerda. Não a esquerda que conhecemos hoje, tem que deixar claro, porque a gente já tinha sim o Partido Comunista, que sim, era a esquerda mesmo,
só que era um momento de Guerra Fria. Vamos entender que o Partido Comunista carregava, se hoje a palavra comunista é cheia de preconceitos, naquele contexto social mundial, você potencializa isso por 10, porque esse era o contexto. Então, o PSD era um partido mais de centro-esquerda, enquanto a UDN era um partido mais à direita. Só para a gente começar, às vezes o pessoal não tem esse discernimento, né? É só para ele entender mais ou menos as divisões ideológicas do contexto mundial, que, claro, se reverberavam no Brasil, reverberava em Goiás, reverberava em Goiânia também. E a gestão de Eurico Viana? Foram 4 anos tranquilos. Quais são os marcos? Como é que desenrola a sua gestão? Pois não. Havia uma demanda, Pablo, muito grande de abertura de ruas, de avenidas, né? Na Goiânia, que ainda nascia. Então, ele promoveu a construção, a abertura de várias avenidas, a demanda também, né? Que continuava por produtos, por gêneros alimentícios. Ele promoveu uma reforma mais significativa desde a construção do Mercado Central pelo seu antecessor, o Venerando de Freitas Borges. Há um equívoco, né, com relação ao primeiro mercado público de Goiânia, que é o Mercado Central, né, que conforme nós falamos na gestão do Venerando, né, que é uma obra dele, que funcionou onde, que hoje foi erguido o Partenon Center, ali na Rua 4, entre a 7 e a 6, né, e depois migrou ali para a Rua 3, no centro, Mercado Central. Então, como havia uma demanda, muita reclamação pública, de que o mercado não atendia, que estava em decadência, que estava em ruínas, ele promoveu uma excelente reforma do mercado lá, Pablo. Uhum. E também apoiou a criação e melhor estruturação das feiras públicas também, que era uma demanda antiga, né? Além daquilo que eu comentei, da abertura de ruas municipais, né? Avenidas, enfim. Um trabalho que já vinha executando desde os primeiros momentos de Goiânia. Certo. E qual o legado? Quando se pensa no período ali, dos 4 anos de Eurico Viana, ali de 47 a 51, qual o legado desse período? Qual a sua assinatura do engenheiro Eurico Viana para a história de Goiânia, pai? A assinatura dele, Pablo, já estava impressa alguns anos antes, né? Das importantes obras que ele contribuiu para a edificação delas. E como gestor público, o Pablo, ele buscou resolver a questão da demanda da energia, né? Não resolveu, mas, de certa forma, melhorou do que era. A questão também do abastecimento público, né, de acesso a alimentos, como eu já disse, das feiras e mercado. Uhum. E, ao mesmo tempo, da integração da cidade com que nascia, né, na implantação e apoio à estruturação de novos bairros. Então, acredito que essa tenha sido o legado dele, a passagem do engenheiro, né, Eurico Viana. E, Pablo, com o advento de Brasília, ele muda para lá. E lá em Brasília, ele faleceu no dia 15 de agosto, pertinho de agora, né? Dia 15 de agosto de 1963, onde ele continuava exercendo seu trabalho como engenheiro. Foi ótima a história de Eurico Viana. Alguma coisa que você queira acrescentar, pai, por favor, ou podemos finalizar o episódio de hoje? Pai, pois não, conclua. Pablo, uma falha memorial. Antes do encerramento, sim. Durante se venerando, né? Um grande momento foi o batismo cultural de Goiânia. Outro momento importante, por sua vez, na administração do Eurico Viana, foi a realização nacional do Encontro Eucarístico de Goiânia, em 1948,
que a cidade recebeu milhares de visitantes, né? Milhares de visitantes de todo o país. E que, pesquisando jornais de época, principalmente, né, da antiga capital, então cidade do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, a imprensa nacional elogiou a administração de Eurico Viana pelo zelo, pelo cuidado e pelas avenidas. Então, foi um registro, né, ainda, embora, né, quase que tardio, né, mas foi possível, de repente, buscá-lo no esquecimento aqui da cabecinha do seu pai. Como esse momento pandêmico, né, não nos permite mais voos, a não ser aqueles que, com muito juízo, né, dentro de casa, né, com a liberdade, né, notável desse novo momento, né, desse novo tempo, sem usar máscara, de empreender as pesquisas locais aqui, então causa uma certa limitação, né? Tantas outras fontes que fisicamente, né, presencialmente, eu poderia estar lá buscando agregar mais informações, novas informações, mas que serão implementadas na conclusão da constituição daquilo que nós recebermos, daquilo que nós alcançarmos, né, ao final da gravação desses vídeos. Então é isso, filho. Então é isso. Muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanharam este 5º episódio da série Goiânia e seus prefeitos. Por favor, peço para que você curta o vídeo, deixe seu like aqui, porque é importante o algoritmo reconhecer a sua manifestação positiva para que ele jogue esse conteúdo para outras pessoas que se interessam por história, por política, por democracia, por cidadania, por cultura. São os itens que a gente trabalha aqui no canal. Também peço para que você ative o sininho com as notificações para ficar sabendo quando tem conteúdo novo por aqui, e todo dia tem conteúdo novo por aqui. E peço também para que você compartilhe com as pessoas que são interessadas pela história de Goiás, pela história de Goiânia e do nosso país. É isso. Então, amanhã, domingão, se você está acompanhando ele certinho, né? Hoje é sábado, amanhã é domingão, nós teremos o 6º episódio da série Goiânia e seus prefeitos, com a segunda passagem de Venerando Freitas de Borges, dessa vez eleito pela eleição de 1951. Então é isso. Meu sincero abraço para você, um beijo.